1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Quem que acredita nessa palavra? Então nós vamos ler novamente. Você vai repetir conforme a minha versão. Por exemplo, a minha versão diz sobre o jovem que levava as armas. A sua deve dizer escudeiro, não é verdade? Mas você vai conforme a minha versão para ficar todo mundo numa só linguagem. Vamos lá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, seja com muitos ou com poucos. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus? Glória a Jesus. Eu quero nessa noite, início de campanha, trazer uma mensagem cujo tema é nenhum impedimento. Nenhum impedimento. E quando eu estava me preparando para pregar, o Senhor me deu, com licença, me deu uma frase que é muito conhecida, mas eu senti de dizer logo de início aqui. Como ministro do Evangelho, eu declaro que tem vitória chegando. Abra seu coração, seus ouvidos, abra seus olhos que você verá. Impedimentos existem, mas quando Deus opera, não existe impedimento que resista diante dele. Então levante a mão e diga comigo: vitória está vindo. Seja mais preciso, diga: estão chegando vitórias na minha vida. Glória a Jesus. Toda atenção é pouca para a gente orar com sabedoria. Esse texto que nós lemos diz que Jonatas disse ao seu moço escudeiro, aquele jovem que andava sempre com ele, carregando as armas dele, porque Jonatas era um homem guerreiro, um grande guerreiro. Então ele se dirige ao seu escudeiro e diz estas palavras ao seu jovem. É uma palavra que ele está dando ao jovem que está com ele. Existe um moço com ele. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar a guarnição desses filisteus incircuncisos e vamos avançar, porque Deus pode decidir operar por nós. E se Deus decidir operar por nós, você verá uma coisa, que quando Ele quer livrar, não há impedimento algum para Ele livrar, seja com muita gente ou com pouca gente. Ele não se limita. Ele dizendo que faz, Ele faz. Então você vê que Ele está falando isso não é para uma multidão. Ele está falando isso para uma pessoa, para um jovenzinho que simplesmente sabia segurar armas. Mas eu quero que você entenda mais algumas coisas aqui comigo. Primeiro, o que é que está envolvido nessa história? Está envolvido o seguinte, preste atenção:
Saul havia começado a reinar em Israel. E um capítulo depois que ele é levantado rei, ele já é reprovado. Um capítulo depois que ele é erguido rei, ele já é reprovado por Deus, por simplesmente não respeitar o lugar dos outros. Ele era intransigente, ele era invejoso. Então, o mesmo Deus que mandou dizer: unja Saul como rei, mandou Samuel de volta dizer: olha, teu reino se acaba aqui, daqui para frente é só declinando. E Deus já preparou outro que é melhor do que você, que seria Davi lá na frente. Glória a Jesus. Esse será quem vai reinar em teu lugar. Porém, quando Deus diz: teu reino se acaba aqui, nem sempre é naquela hora, mas aquele momento começa a declinar. E o que acontece aqui? Os filisteus estavam acuando Israel, e diante de Israel estava um rei em declínio. Pega aí. Os filisteus compunham uma raça de gente preparada para a guerra. Preste atenção, os filisteus eram tão peritos em guerra que eles tinham quem fabricava as próprias armas deles. Eles mesmos fabricavam as próprias armas e amolavam as próprias armas. Porém, Israel estava liderado por um rei, Saul, que não tinha nem quem amolasse a espada dele. Agora você entenda a situação que está. E os filisteus tinham marcado um território, tinham feito lá uma barreira para avançar contra Israel. E Saul, lá do seu palácio, via os filisteus acampados ao redor do seu reinado e prontos para atacarem o seu reino. Mas Saul estava fazendo pouco caso da situação, porque você percebe no texto, se você ler depois, nós vamos ter tempo nesse propósito, preste atenção, que enquanto você percebe que enquanto os filisteus estavam preparados para avançar contra Israel, Saul tirava um cochilo debaixo de uma romeira. Quer dizer que esse reinado estava em declínio, esse líder estava desmantelado. Mas Saul tinha a graça de ter um filho valente, aleluia, e que temia a Deus. O nome dele era Jonatas. Ele aparece aí. E Jonatas era um estrategista, e acima de tudo ele temia a Deus. E Jonatas agora vai decidir avançar contra os filisteus sozinho, ao lado do seu jovem escudeiro. O pai era quem era para pegar o exército e ir, mas o pai era debaixo de uma romeira, parece que não estava ligando muito a opressão dos inimigos em redor. Mas eu repito, Saul tinha um filho que temia a Deus, e esse Saul era agraciado com isso. Jonatas decidiu atacar os filisteus, mas a palavra de Deus vai dizer, e eu considero isso logo agora, que Jonatas, quando decidiu ir, ele disse: eu não vou dizer a pai, vou dizer a pai não, vou dizer só ao meu escudeiro. Por que ele não disse ao seu pai? Porque se ele dissesse ao pai, o pai fracassado na fé iria fazer o filho esmorecer.
Por isso que tem horas que você tem que agir no segredo. Aleluia. Da glória. Tem hora que a pessoa que diz que é mais íntimo seu, porque está em desarmonia com a palavra, não é digno de saber daquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia. Porque Jonatas sabia que nem o pai dele ia concordar com essa ideia de atacar os filisteus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Comece vencendo esse impedimento. O diabo muitas vezes coloca na sua cabeça que isso que você está planejando fazer é para você sair dizendo para todo mundo. Tem coisas que você só pode dizer para a pessoa que estiver mais próxima de você, só para ela. Aleluia. E Jonatas não disse para o pai, disse só para o escudeiro. Deus me manda te dizer nesta noite: tira esse impedimento da tua vida. Para de dizer tudo que você planeja. Para de dizer ao povo tudo que você quer. As pessoas se levantam contra você e tentam desanimar e impedir você. Por isso, aprenda a ter segredo com Deus. Quando muitos que estão ao redor de tu perceberem, você já está com a bênção na mão faz tempo. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta noite profetizar isso para você. Pode ler o texto que você vai ver que Jonatas não diz ao pai, nem ao pai, porque um pai despreparado espiritualmente não pode ouvir tudo o que o filho espiritual planeja. Você tem que aprender isso e tirar esse impedimento da sua vida, porque tem muita gente que não vence, porque tudo que planeja diz ao povo, mas tem coisa que não é para dizer a ninguém, apenas ao escudeiro. Levante sua mão e diga: que caia por terra todo impedimento da minha vida, que eu possa segurar os segredos. Amém. Glória a Deus. Quando as pessoas perceberem, a bênção já chegou em sua mão, tá bom? Recebe? E Jonatas agora, ele conversa com o seu escudeiro. Ele decide encarar os filisteus. Foi uma decisão dele. Deixa eu te dizer, meu irmão, a nossa vida é feita de decisões. Se existe uma coisa que o diabo usa para impedir nossas bênçãos de chegar até nós, é porque muitos de nós não temos iniciativa. Não temos iniciativa própria. Jonatas poderia dizer assim: quem manda é pai. Já que ele não quer avançar, eu vou ficar esperando o pai avançar. Se tivesse esperado, os filisteus teriam vindo e teriam desgraçado com todo mundo. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que Deus vai levantar gente entre nós, gente que saiba tomar decisões, decisões que contrariam gente fraca na fé, decisões que contrariam o diabo e a razão. Só que depois dessas decisões que contrariam Satanás e a razão, depois disso você tem vitória contra Satanás. Deus quer levantar homens e mulheres nesta noite que vejam necessidades espirituais, que enxerguem quando ninguém enxerga, e tome a decisão corajosamente de enfrentar Satanás, os filisteus e seus demônios. Eu quero que você repita comigo: que o Espírito Santo me ajude a tomar decisões corretas. Mais uma vez, repita comigo: que o Espírito Santo me ajude a tomar decisões corretas. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, muitas vezes quem está por trás de uma situação que diz que tem autoridade sobre ti, não tem vida espiritual, portanto não deve ser comunicado. Teu negócio primeiro é com Deus. Primeiro teu negócio é com Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa. Esse texto
nos mostra que, além de tudo isso, dessa decisão de Jonathan, nós encontramos aqui que existem 3 pilares na vida, nessa história, nesse pequeno versículo, 3 pilares que apontam para um Jonatas vitorioso. Se você ler o texto, você vê esses 3 pilares. Na versão corrigida, que é a minha, diz que ele falou para ele, para o seu escudeiro: vem e passemos a guarnição destes incircuncisos. Eu queria que você repetisse comigo: vem, mais uma vez, passemos a guarnição destes incircuncisos. Ele olha para o seu escudeiro e diz: meu filho, vem cá, e vamos passar a guarnição desses incircuncisos. Esses pilares são vistos nessas pequenas palavras, nessa frase praticamente. Em primeiro lugar, nós encontramos o pilar da convocação a quem de direito. O pilar da convocação é quando ele olha para o seu escudeiro e diz: vem. Sempre tem alguém que você possa olhar e dizer: olha, venha, você está convocado. Ele não chamou nenhum dos soldados de Saul. Saul tinha 600 homens de guerra naquele dia, mas ele não chama ninguém ali. Mas ele convocou um jovenzinho, porque quem é de Deus enxerga como Deus. Se ele fosse pelo olhar humano, ele ia trazer um homem de guerra armado. Mas o que foi que ele convocou? Quem foi que ele convocou? Convocou um menino que só sabia carregar armas. Sabe por que Deus quer que a gente faça isso? Porque Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E que Deus é quem confunde o diabo. E que Deus é quem age na fraqueza e faz da fraqueza se tornar forte, o fraco se tornar forte. Então quem é de Deus sabe que, como Deus, pensa que é em Deus. Ele poderia ter dito: eu vou arrumar 10 homens do meio do exército do meu pai. Mas ele vai para o pilar da convocação correta. Ele convoca o seu escudeiro, aquele moço que não tinha estrutura física, mas tinha estrutura espiritual. Aquele moço que não tinha preparo com armas, mas tinha a confiança dele. Você tem que fazer convocação, não é em gente que tem arma e tem outras coisas, mas você convoque para estar ao seu lado, abre espaço para aquele que você confia. Eu aplaudiria se eu fosse você. Não convoque quem você não confia, porque gente sem confiança ao seu lado é sinônimo de derrota, mesmo que esteja carregado de armas. Agora, sem armas, mas se você confiar, essa arma é a melhor, a arma da confiança. Amém, igreja? O segundo pilar é o pilar da convicção. Quando ele diz: vem e passemos, ele não diz: vamos ver se a gente passa. Eita glória! Ele não disse: vamos tentar passar a guarnição dos filisteus, a barreira que eles colocaram. Ele disse: vamos passar. Ele não tinha dúvida, ele tinha convicção de que, apesar de ele estar ao lado de um menino, ele ia atravessar aquela barreira. Deus está presente aqui, eu estou sentindo, presente aqui. Se você está sentindo, levante sua mão ao céu e glorifique a Ele. Aleluia, está sentindo a presença de Deus. Aleluia, ele estava convicto. Ele não disse simplesmente vamos. Ele não disse simplesmente vem comigo. Ele disse passemos a guarnição dos filisteus. Ele tinha certeza, convicção. E a convicção é o segundo pilar da vitória na vida de Jonatas. Muitas pessoas não vencem porque não têm convicção. Vivem na indecisão. A indecisão é uma desgraça. Mas eu profetizo nesta noite que Deus está tirando essa barreira da indecisão da sua frente. O homem tem que ser decidido,
convicto. Vem e passemos. Vamos atravessar. Não é ver se dá certo. Vamos enfrentar. O Senhor é conosco e vamos atravessar. Aleluia. Quem crê nessa palavra que está sendo pregada? Agora, além da convocação, a pessoa correta e a convicção de que ia atravessar, tem outro pilar, que é o pilar da compreensão. Preste atenção, agora eu quero que você pare um pouquinho e respire. Se você convocar quem deve ser convocado, se você tiver convicção de que vai vencer, vai atravessar, mas se você não tiver a compreensão, você impede as outras pilares de funcionar. Qual era a compreensão de Jonatas? Ele disse: nós não vamos atacar, não iremos atacar nenhum ungido, nenhum abençoado, nenhum homem que Deus defenda. Nós vamos atacar gente amaldiçoada, gente maldita, gente que já é derrotada, incircuncisos. Filisteu já é incircunciso, derrotado, já é pagão, não tem a luz de Deus. Então vamos lá comigo, porque quem nós vamos atacar já é derrotado, já é ferido, já está amaldiçoado. Então nossa vitória já está garantida, porque nós vamos atacar quem já está derrotado. Filisteu é um exército abandonado por Deus, derrotado por Deus. Vamos lá a derrotar esses incircuncisos. Queridos, nossa luta é contra Satanás, que já foi derrotado na cruz do Calvário. Olha, deixa eu dizer de novo. Nossa luta é com gente que já está derrotada. A cruz derrotou. O sacrifício da cruz já derrotou. Filisteu é incircunciso, não tem a marca da aliança de Abraão. E Jonatas estava com essa compreensão: quem nós vamos atacar já está condenado à derrota. Vamos lá que a vitória chega. O pilar da vitória, os pilares são esses. Se você quer vencer o mal, você tem que convocar a quem de direito, gente que deve ser convocada. Você tem que atacar convicto da sua vitória, e você tem que compreender que você anda na luz, e quem você vai atacar não tem a luz. Você tem a marca da aliança. Naquele tempo, a circuncisão era a marca do ser humano na parte da carne, mas hoje Deus nos circuncidou no coração. Você tem que compreender quem é você. Você não pode andar como um derrotado, como filho do diabo. Agora, quando Jonatas disse: vem, ele estava quebrando o impedimento. Estava quebrando o impedimento do desânimo e da inibição. Porque às vezes a pessoa se inibe de convocar. Eu quero dizer que nem todo mundo que você convoca atende, mas aquele que foi escudeiro verdadeiro atende. Vou dizer de novo: nem todos aqueles que você convida nem sempre vão atender, mas quem for escudeiro de verdade vai atender você. E eu profetizo nessa noite escudeiros de verdade ao teu lado. Quando você der uma ordem, quando você convocar, pode ter certeza que os teus escudeiros, eita glória, esses vão atender. Derrube agora a barreira da inibição e convoque quem você acha que deve convocar. Derrube também a barreira da incredulidade. Tenha convicção. Não diga talvez a gente atravesse, talvez não. Vamos e passemos por cima, pisemos por cima do marco de Satanás. Aquela barreira dos filisteus vai cair por terra.
Isso é convicção. Derrube a barreira da incredulidade. Em último lugar, derrube a barreira da ignorância. Quando ele disse assim: vamos atacar os incircuncisos, ele estava dizendo: eu não sou ignorante, eu sei quem são eles. Tudo derrotado e amaldiçoado, tudo gente derrotada, gente do diabo. E eu tenho Deus na minha vida. Vamos derrotar e passar a guarnição desses incircuncisos. Repita comigo: eu sei quem sou. Diga: sou filho de Deus, sou vitorioso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu sou escolhido no ventre da minha mãe. Diga: o meu nome está escrito no livro da vida. Diga: a vitória é minha, o meu lugar está guardado lá no céu, o meu nome está escrito lá em cima. Diga: eu era pequeno e o Senhor me escolheu. Aleluia. Você tem que saber quem você é. Agora, quem você vai atacar, meu filho, não tem Deus, então já está derrotado. São incircuncisos. Quebre agora a barreira, o impedimento da ignorância. Saiba quem é você. Você sabe que é salvo? Você sabe que tem o Espírito Santo? Você sabe que os anjos trabalham para você? Você sabe que a Bíblia Sagrada foi escrita por causa de você? Então, se você tem essa convicção, você não pode deixar o diabo avançar. Você tem que ir lá e derrotar a guarnição dos filisteus. Eu vou dar aqui uns 10 segundos para você aplaudir a palavra de Deus com amor. Eu vou terminar esta mensagem dizendo uma coisa sobre esse texto ainda. Lá no final, ele diz a esse homem: olhe, vamos lá, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, seja com muitos ou com poucos. Atenção, Jonatas está dizendo uma coisa séria àquele escudeiro dele. Estava ensinando uma coisa importante àquele jovem, e eu queria que você abrisse seus ouvidos para isso. Existem nessa frase dois impedimentos que muitas vezes você deixa ficar na sua frente, por isso que você não vence muitas vezes. Repita comigo: para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, seja com muitos ou com poucos. Você percebe aqui que Jonatas está ensinando ao seu moço que existem duas barreiras implícitas, não estão explícitas, mas estão implícitas. Preste atenção. Nós precisamos quebrar a barreira da supervalorização da multidão, e precisamos quebrar a segunda barreira. Preste atenção. A segunda barreira precisamos quebrar: a subestimação do pequeno número. Isso é sério. Repita comigo: para com o Senhor, está fraco, mais uma vez, nenhum impedimento há para Ele agir, seja com muitos ou seja com poucos. O que é que Ele está dizendo àquele menino que estava para crescer? Ele está dizendo: olha, meu filho, tu tens a vida pela frente, mas aprenda a não cair em nenhuma dessas duas ciladas. Não supervalorize multidões. Em segundo lugar, não menospreze pequenos números. Todo ser humano precisa aprender uma coisa: tem horas que ele conta com muita gente, mas tem horas que ele conta só com uma, duas pessoas ou ninguém.
Viu? Todo ser humano precisa, quando vai para a obra, quando vai abrir uma empresa, quando tem qualquer empreendimento na vida, tem dia que você diz assim: meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar arma? Onde é que eu vou arrumar alojamento? Porque a multidão está grande, Senhor. Cuidado, não supervalorize, porque Deus não precisa de multidão para dar vitória. Rabalabaxaia, Rabalabassúria, Cantarabaxaia. Mas cuidado também com a cilada de subestimar o pequeno número. Porque muitas vezes você olha um pequeno número e você subestima, você menospreza. Às vezes você tem um pequeno número com você, e eu falo para pastores, aí você diz assim: a mensagem que eu vou preparar, eu vou arrumar uma coisa qualquer e vou dizer: cuidado, pregue para um pequeno número, como se você pregasse para uma multidão. E vou dar uma palhinha para você que é pregador: os maiores sermões de Jesus foram dados para uma pessoa. Reibalaciarabaxaia. Não menospreze o pequeno número, porque isso é uma cilada. Um pequeno número cheio da unção arrebenta com os filisteus. Por isso que Jonatas foi com aquele escudeiro, aquele jovem, e quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? Ele disse assim: vamos nós dois. Quando a gente chegar lá, a gente se apresenta de longe, e a sentinela, o guarda que vai estar lá em cima, ele vai dizer uma das duas coisas: parem aí ou venham para cá. O que ele disser que a gente faça, a gente faz. Se ele disser venha para cá, nós vamos. É Deus mostrando que está conosco. Se ele disser fique aí, a gente fica. E eles foram os dois. Escutem, sem dizer a ninguém, segredo com Deus. E tem uma coisa: saíram escondido para ninguém perceber. Aleluia. E chegaram lá. Quando chegaram lá, só os dois, um homem e a metade de outro. Um homem e um bruguelozinho carregando as armas, carregador de arma. O cara que estava lá em cima disse assim: já saíram dois da toca. Ó, menosprezando. Menosprezou. Lá na frente ele vai ver. Se menosprezar o pequeno número, é queda na certa. Disseram assim: lá vem os hebreus e os israelitas, já estão saindo da toca. Não menospreze o pequeno número, porque o pequeno número, se tiver cheio da unção, ele faz bagaceira no mundo do inferno. Aí disseram assim: venham aqui vocês dois que saíram da toca. Estava chamando de quê? Quem é que vive em toca? Coelho. Tatu vive também? Preá. Chamando os irmãos de preá. Venham. Quando eles chegaram lá, Deus se apoderou de Jonatas. Aleluia. E o Jonas saiu passando rasteira nos soldados, e os soldados caindo, todos eles. E o escudeiro, o menino, com a espada só, tchum, 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 matou tudinho. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. O diabo está caindo por terra nesta noite. Não menospreze o pequeno número que está com você, meu filho. Você pode fazer tanta coisa com esse pequeno número. Desanime não, irmão. Olha, isso é um laço, eu não aceito esse laço. Essa semana eu falava com o meu pastor, e eu disse: pastor Jaime, ele completou 91 anos agora. E eu disse: pastor Jaime,
Em 96, 97, 98 eu estudei aí no seminário, e teve um professor que me chamou a atenção. Eu amo o senhor é meu pastor, e me chamou a atenção. O senhor foi quem me ensinou as grandes coisas. O pastor Jaime foi quem me ensinou a pregar abaixo de Deus. Foi ele o meu Gamaliel. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção num professor. Eu não escutei mais nada daquele homem. Eu não me lembro de mais nada, só me lembro disso. Na sala do pastor Jaime, lotada de alunos, 50 alunos, 60 alunos, estudando teologia, estudando história da igreja, estudando homilética, oratória, hermenêutica, tudo com o pastor Jaime, assim de alunos. Era 40, 50, 60 alunos. Nas outras salas, português, instrumental 1, 2, 3, com a professora Márcia, assim de aluno. O português do Seminário Batista do Cariri é o português da URCA. É o português da URCA. Mas tinha um professor que a matéria dele era lar cristão. E eu passei de frente a essa sala e eu vi aquele professor dizendo: olha, você que é esposo tem que fazer desse jeito, você que é pai tem que fazer desse jeito, e o seu lar vai ser abençoado. Aí eu tive a oportunidade, eu vi aquilo todo dia, a oportunidade de abrir a porta um pouquinho, olhei, 2 alunos. Eu nunca vi um professor tão empolgado na minha vida. E eu fiquei curioso para saber por que tanta empolgação. Se eu não via tanta empolgação nos professores que tinham salas lotadas de alunos. Nós chegamos para aquele professor e dissemos assim: professor, qual é o segredo? Por que o senhor é tão empolgado com 2 alunos só? Ele disse assim: é porque eu me sinto privilegiado de terem 2 pessoas comigo que me ouvem. Eu me sinto privilegiado e sem merecimento algum, só pela graça de Deus, é que eu ainda tenho 2 pessoas ao meu lado que eu posso doutrinar, que eu posso ensinar. Às vezes Deus deixa um pequeno número com você, para que você trabalhe aquele pequeno número bem direitinho. E aquele pequeno número lá na frente ele se multiplica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não menospreze. Tem pouco cliente, tem pouco amigo, tem pouca gente no teu setor. Não menospreze. Pelo amor de Deus, você tem que buscar o Espírito de Deus e crer que Deus vai entrar nesse grupo pequeno e vai fazer esse grupo pequeno que está ao teu lado ser abençoado e trazer vitória para outras pessoas. Pela misericórdia de Deus, Deus não tem me deixado pregar o que não seja uma realidade na minha vida. O grupo menor que eu prego aqui é na quarta-feira, porque a gente divide em 5 cultos. Mas Deus sabe que do jeito que eu sento para estudar e me consagrar para o culto da sexta-feira, eu faço para a quarta. Mesmo jeito. Deus sabe. Porque Deus muitas vezes permite que seja só você e o escudeiro. E aquele escudeiro ali vai ser tua vitória. Aquele escudeiro vai ser preparado, em quem você deve confiar. Deus deixa muitas vezes só o escudeiro ao seu lado, mas lá na frente o teu nome e o nome do escudeiro aparecerá como 2 pessoas de fé, e o Israel será abençoado, porque para com Deus não há impedimento. Ele age com pouco e com muito, e não valorize a multidão demais, porque na multidão demais não faltam traidores. Viu? Os grandes traidores saem das grandes multidões. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então não se anime demais. Se anime, dê graças. Dê graças. Seu grupo aí que você trabalha, Deus está fazendo crescer. Amém? Quem é que não se alegra? Que Deus continue abençoando. Mas não se alegre demais, não supervalorize. Porque quem dá a vitória não é a multidão. Quem atrai a vitória é o poder de Deus. E também não menospreze aquele pequeno número que está com você. Zele,
daquele pequeno número que Deus está com você, que Deus lhe deu, e ensine, que nem Jonas ensinou ao escudeiro. Olha, meu filho, olha, tem hora que a gente vai estar com uma multidão, viu? E tem hora que a gente vai estar com pouca gente, mas o importante não é se tem muita gente ou se tem pouca gente. O importante é se Deus disser que vai operar. Se Deus disser que vai operar, tanto faz ter 1 milhão de gente com a gente, como ter 2 pessoas, a gente vai lá e vence. E assim, eu termino essa palavra dizendo novamente como aconteceu. Olha para cá. Lá vai Jonatas, um homem já maduro, e o menino com as arminhas ao lado dele, só para segurar. E aí, Jonas, como é? Não, a gente vai ficar aqui. E se escondendo? Não, se escondendo não. Nós vamos para eles nos verem. E espero que ele vai dizer. Se ele disser que a gente fica aqui, a gente fica. Se ele disser que a gente vá, tudo que ele falar é Deus que vai botar a palavra na boca dele, mesmo sendo incrédulo. Se Deus quiser agir, não tem quem peça. Até o incrédulo fala. Que pode? Como é a conversa, homem? Jonas, como é? Aquele homem que está lá em cima, ó. Se ele disser que a gente para, a gente para. Se ele disser que a gente vá, a gente vá. E Deus estará conosco. Deus vai abrir a boca daquele infeliz lá, sem ele saber que é Deus que está fazendo ele falar. Deus faz o incrédulo falar. Deus faz jumenta falar. E quando ele viu, disse: ei, lá vem 2 saindo da toca. Aí Jonatas disse: é porque ele não entende. Ele não tem outra coisa para dizer, mas isso é um sinal de que ele está menosprezando a gente. Isso é uma arma que a gente tem. Estão desprezando você que é pequeno? Estão desprezando você que não tem expressão? Pois aí está a tua arma, meu filho. Avança em nome de Jesus de Nazaré. Tem gente que despreza, chama você, era como me chamava, Cicim da Serra. Sai, Satanás! O meu Deus é forte! Estão menosprezando você, chamando você de coelho que sai da toca. Então vai, Jonatas, com o teu escudeiro, e Deus é contigo. E eu termino dizendo, repetindo, eles chegaram lá. E quando chegaram, Deus entra na vida de Jonatas. Jonas vai derrubando o povo, e o escudeiro vai furando. Porque para Deus não há impedimento. Vamos só aplaudir a palavra de Deus, que ela termina aqui, mais forte. Você sabe aplaudir e dar glória a Deus ao mesmo tempo? Sabe aplaudir e dar glória a Deus ao mesmo tempo? Você sabe aplaudir e ficar em pé e dar glória a Deus ao mesmo tempo? Vai aplaudir e dando glória àquele que é poderoso, que quando quer agir não há impedimento algum. Rebalácia.